professor, para falar sobre esse tema que é riquíssimo, que é saúde e espiritualidade. E o professor Erito já teve com a gente aqui em outros episódios e não poderíamos chamar outra pessoa a não ser ele. Então, professor, a gente pede que você se apresente para a galera mais uma vez. De repente a galera caiu desse vídeo e não assistiu o outro. Fala um pouquinho quem é o senhor, o que o senhor faz para a galera. Então, primeiramente agradecer pelo convite, né? A segunda vez que a gente participa, é uma satisfação, né, participar aqui com vocês, trazer um pouco de informação e principalmente um tema muito, vamos dizer assim, curioso, né? Porque tem muitas mistificações sobre saúde e espiritualidade e como vocês colocaram, não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar sobre o tema, mas pelo menos eu sou curioso do tema. Então vamos conversar um pouco sobre isso, né? Já sou professor, né, da casa há 21 anos. Entrei pela minha especialidade neurofuncional, também fui puxado pela saúde coletiva, né, e uma área que hoje, pelo menos na prática, como professor, estou mais na saúde coletiva do que na neurofuncional. E nesse meio, pela a minha questão religiosa e tal, e também científica como professor, eu me enveredei um pouco também, pelo menos na curiosidade da questão da pesquisa sobre saúde e espiritualidade. E professor, a gente quer dar início, né, a essas séries de perguntas. A gente já começa com uma pergunta que é bastante extensa, né? Que é bem direta. Que já engloba vários detalhes. E a gente gostaria de começar perguntando ao professor o que seria a saúde holística. Então, o termo holístico, ele fala, né, de entender o indivíduo como ser múltiplo, né, em todos os sentidos, o ser biológico, o ser social, o ser psicológico, o ser espiritual. Porém, o termo não é muito utilizado, né, nessa área de saúde e espiritualidade, termo holístico. Não sei se pelo preconceito, um termo devido à questão de se misturar um pouco com as terapias holísticas, né? Também não tem nenhum preconceito com elas, mas a própria ciência, né, refuta grande parte dessas terapias. Eu acho que são válidas e precisam mais pesquisa sobre, né? Mas existe uma guerra da ciência contra, né? E então não se usa muito o termo holístico, né? Mas a Organização Mundial de Saúde, ela traz, né, desde 1946, um conceito ampliado de saúde, né, em que saúde não é só ausência de doença, mas o bem-estar físico, psíquico, social, e há pouco foi acrescentado pela própria Organização Mundial de Saúde o bem-estar espiritual. Então hoje poderíamos dizer que o indivíduo é encarado como um ser biopsico, sócio espiritual. Tem até autores que colocam que o termo deveria ser um só, né? Isso tudo que eu falei em uma mesma palavra, né? Hoje se você colocar no Google é aceito como uma palavra só, ele não coloca como ele, justamente para não dissociar uma coisa da outra, porque nós somos tudo isso, né? Somos seres, né, biológicos, mas que temos as interações sociais, temos as nossas questões psicológicas e somos seres espirituais, que a gente vai falar um pouco aqui sobre essa questão, né? E aí, falando como seres espirituais, a questão da espiritualidade, também é importante a gente diferenciar espiritualidade de religiosidade. Isso já traz um pouco um preconceito nesse sentido. Não nós, mas um preconceito das pessoas, né? E principalmente da ciência, né? Porque assim, a gente tem que olhar lá para trás, né? Historicamente.
a história, como as coisas aconteceram. Então, o conhecimento, quem era o detentor do conhecimento por muito tempo foi a religião, né? Então, os cientistas estavam dentro da religião, da própria religião, né? Porém, começou a ter uma dissidência disso quando a ciência começou a refutar algumas coisas que estavam lá nas escrituras, que muitas vezes não vão para o encontro, mas a interpretação parecia que sim, né? Então, por exemplo, a gente tem o famoso caso de Galileu Galilei, que, né, colocou que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol, e isso causou um grande embaraço para ele, vamos dizer assim, e ele teve que voltar atrás, né, nessa sua afirmação, porque a igreja caiu sim, e ele fazia parte, né? Não era padre, mas ele fazia parte da igreja, um dos professores que estavam atrelados à igreja. E claro, a partir daí, né, que a gente chama o período do iluminismo, da ciência cresceu muito, houve uma ruptura entre ciência e religião, né? Então, é bom a gente distinguir isso. Então, espiritualidade, ela é a busca de um significado, de um propósito de vida, né? De uma positividade, e nem sempre está atrelado a uma religião, mas pode estar também. A gente não pode ter preconceito com as religiões, né? Mas pode também estar, né? E a diferença é que as religiões, elas estão ligadas a uma instituição que tem normas, tem regras, tem dogmas, né? E espiritualidade não está atrelada a isso, desde que o indivíduo, né, ele busque, né, ele está mais relacionado à filosofia, à própria filosofia, né? Quando ele busca sentido na vida, quando busca as questões éticas, eu estou buscando aí uma espiritualidade, né? Então, desde que o ser humano é ser humano, que faz aquele grande questionamento dos filósofos, né? De onde eu vim, para onde eu vou. Sim. Então, esses questionamentos vêm de uma sensação de espiritualidade, né? Professor, isso que o senhor fala são alguns exemplos de práticas que promovem a saúde holística, de certa forma, a diferença, espiritualidade, religiosidade. Então, quando a gente vai para essa questão, justamente que eu fiz essa diferenciação, né? Quando a gente vai para a questão holística, vem muito a questão das terapias, e muitas terapias, as terapias orientais, né? Que tem também os seus valores, mas quando a gente fala de espiritualidade, aí entramos em outros campos, até mesmo também não muito aceito pela ciência, mas não também explorado pelas terapias holísticas, né? Então, a questão do conhecimento, do autoconhecimento, do conhecimento do próprio ser, né? Isso uma terapia. Então, vamos dizer assim, a psicologia é uma terapia muito espiritualizada, né? Tanto que a maioria dessas pesquisas estão ligadas à psiquiatria e à psicologia, né? As pesquisas com relação à espiritualidade. Então, assim, não tem, vamos dizer assim, uma terapia própria, mas a busca do ser, né? De se conhecer, de evoluir como ser humano, isso já é uma terapia, vamos dizer, de espiritual, né? Que a gente vai conversar um pouco aqui para a gente ir desmistificando isso, né? De ter uma terapia própria, né? Mas claro, no centro espírita tem a terapia do passe, né? Outras terapias, mas que eu acho que a nossa conversa aqui não é muito sobre as terapias em si, mas muito, eu acho que é a questão da ciência e espiritualidade. Então, quando se fala de saúde e espiritualidade, a saúde como ciência, a gente tem que adentrar nessa questão. Como é que elas estão ligadas? Isso, né? como é que estão ligadas. Então, assim, ciência e espiritualidade foi criado um mito, né, de que, e desde essa época do iluminismo, essa ruptura, foi criado um mito que as coisas não se encontram, né? Que tem essa divisão. E aí, claro, dentro da ciência, o materialismo prevaleceu e hoje a gente tem negacionismo dentro da própria ciência. Que é interessante, quando a gente fala de negacionismo, a gente pensa sempre em alguém que está negando a ciência. Mas dentro da ciência tem os negacionistas.
negacionistas, que é justamente os negacionistas não aceitam nada além da matéria, como se a matéria explicasse tudo. E aí eu trouxe algumas reflexões científicas sobre essa questão. Por exemplo, em 1980, nos anos de 1980, foi iniciado um projeto Genoma, né, que teve o propósito de mapear todo o genoma humano, né? E aí tem um cientista que participou, um dos cientistas que participou do projeto Genoma Humano, que é o Bruce Lipton, que ele escreveu um livro chamado Biologia da Crença. E ele traz coisas muito interessantes desse período, dessa pesquisa. Então, vamos lá. Eles começaram a fazer, né, os estudos, e todo estudo vem de uma hipótese, né? É gerado através de uma hipótese. Então, assim, eles pensaram, para a gente mapear todo o genoma humano, né, sabendo que o ser humano, em média, tem 100 mil proteínas, que compõem mais de 20 mil genes, né, reguladores dessas proteínas. Então, eles pensaram assim, provavelmente a gente vai encontrar, né, no genoma humano pelo menos 120 mil genes. É o que a gente vai encontrar, é a hipótese, né? Isso nos 20 pares de cromossomos. E aí, veja só, o que mais espantou o choque foi descobrir que, ao contrário de 120 mil genes no projeto Genoma, eles encontraram apenas 25 mil. E aí, aquilo que se presumia ser DNA, mais de 80% não existia. Não é interessante? Né? Entenderam que a composição física do ser humano necessitava de 100 mil genes. Eles só acharam 25 mil. E o restante? O que é que isso Então, só que não para por aí. Vamos lá. Eles assim que a questão ela se agravou, essa questão assim, desse espanto, né? Porque eles estudaram isso, claro, não no ser humano, eles começaram a estudar os animais, né? Sim. Então, os animais mais utilizados foram ratos, né? A mosca Drosophila, que é utilizada muito em pesquisa, e um verme que eu não lembro agora, não vem à memória o nome, tá? Mas eles se basearam principalmente nesses animais que, claro, comparando com o gene humano. E, para surpresa deles, o que mais chamou a atenção é que o gene desses animais tinha pouca diferença da quantidade com relação ao ser humano. E quando foi para o rato, isso ficou ainda mais espantoso. Por quê? Porque o rato tem a mesma quantidade de gene que o ser humano. Então, veja só, já é espantoso na questão biológica. Como a composição biológica do rato e a composição biológica do ser humano é regido pela mesma quantidade de genes. E aí vamos mais. Quando a gente entra nessa questão da espiritualidade, o que é a espiritualidade? É a consciência humana, né? Então, na questão de memória, de consciência, de raciocínio, veja como a gente está distante de um rato para ser regido pela mesma quantidade de genes. Então, isso faz com que a gente pense o quê? Que talvez a nossa essência, a nossa consciência, ela não vem da matéria. A nossa consciência não é matéria. Senão teria que ter genes para isso. Isso é um ponto a gente pensar, né? E aí Baltimore, que também participou disso, ele diz assim que ao final do projeto Genoma Humano, né? Porque o projeto ele tinha a ideia de que assim, se a gente mapear o genoma humano, a gente vai controlar tudo isso, todas as doenças, a gente vai. E na verdade era o que se pensava, era o que se pensava, isso.
E aí Baltimore ele diz assim que, ao final, ele diz assim, compreender o que nos torna tão complexo é um desafio para o futuro. Porque ele disse, a gente pensou que ia achar materialmente ali e não encontrou a explicação material para tudo. E agora? Né? E agora? E aí tem uma frase que é atribuída a Einstein, eu não sei se é dele, mas que ele diz assim, o materialismo morreu de asfixia por falta de matéria. Justo. Exatamente. Né? Então, na ciência, nem tudo se explica, ou seja, no universo, nem tudo se explica através da matéria. Tem muita coisa que a ciência não explica. Só que não explica e refuta. Diz assim, isso não existe, isso é mistificação. Então, a questão da espiritualidade, ela tem muito esse mito de mistificação, de religiosidade, de crença religiosa, né? De que grandes pensadores como Nietzsche, Marx, né? Eles disseram que essa questão da religiosidade era uma fuga do ser humano, né? Era uma fuga da realidade, né? Eram questões, e diziam que isso ia acabar com o tempo. E a gente vê que não acabou, né? Que a gente sempre tem intrinsecamente a nossa espiritualidade, a gente diz religiosidade, mas não. Mas a espiritualidade, né? Eu conheço, por exemplo, muitos ateus, muito espirituosos, Sim. que pensam no ser humano, que pensam em evoluir, que refletem sobre, né? Que muitas vezes, né? Tem até uma filósofa, Lucélina Galvão, que ela diz assim, que não existem ateus, existem pessoas revoltadas com a religião. Sim. Porque quando a gente vai conversar com alguns ateus, eles não negam, né, essas questões éticas que traz muito espiritualidade, né? Mas a rusga deles, na verdade, é com a religião. Né? Eles criam sua própria religião, né? Suas crenças. Sua espiritualidade. E como essa questão, né, de que lá atrás, né, a ciência rompeu com a religião, né? Porque só para vocês terem noção, os primeiros estudos de anatomia, eles eram feitos nos porões, escondidos, porque a igreja não queria saber, né? Que era contra, assim. Isso são vários casos que a gente foi observando que foi acontecendo essa ruptura, né? A ruptura que a gente tem, por exemplo, na questão dos textos bíblicos com relação ao criacionismo, né? E o evolucionismo, que não sei se vai dar para a gente falar sobre isso, mas talvez dê, mas que não tem, né? Eu já li esses textos, né? Aquela parte de Adão e Eva, e não tem nada que vá de encontro uma coisa com a outra. Ali no texto de Adão e Eva, na verdade, fala de evolução, mas a gente teve uma interpretação errada disso. Mas, quem sabe, lá no final a gente volta a esse tema e fala sobre isso, né? Mas, enfim, voltando, essa questão da matéria. Então, se criou um dogmatismo dentro da ciência, né? Então, antes era o dogmatismo da religião. Depois se criou um dogmatismo dentro da ciência em que falar de espiritualidade é falar de mistificação. E, na verdade, já tem muitas pesquisas, né, sobre as questões espirituais, né, dentro da ciência, que eu vou citar alguns casos aqui. Ô professor, eu queria saber, a gente falou, né, dos efeitos, né, da espiritualidade e tal, e eu queria saber, professor, quando a gente puxa para um lado assim, que eu digo, como é que eu posso colocar, saúde, hospital, paciente, doença, qual o efeito que a gente pode ter assim, ou que a gente já pode ter presenciado, ou situações debatidas, qual é o efeito da espiritualidade que ela pode ter na recuperação, por exemplo, de uma doença do paciente? Então, a questão da fé, por exemplo, né? Tem se pesquisado muito sobre fé, mas isso não é tão divulgado até por conta dos preconceitos dentro da própria ciência. Mas existe aí milhares de pesquisas sobre fé e saúde, né? A questão da fé. Inclusive, por exemplo, quando a gente vê, isso é uma percepção minha, tá? Quando a gente vê a ciência, vou dar um exemplo. A ciência hoje está batendo muito na homeopatia, né? Então, através
através das pesquisas baseadas em evidências, está dizendo que a homeopatia não tem nenhum efeito além do que o placebo, né? Então, as últimas pesquisas sobre isso, eles dizem que o mesmo efeito da homeopatia nos grupos que eles fizeram, pesquisa de grupo sério, né? Sim. É que a homeopatia teve o mesmo efeito do placebo. E aí eu deixo a pergunta, né? E é uma coisa até para se pesquisar. Mas o placebo, será que também não é uma forma de cura? Será que o placebo não pode ser traduzido em fé, mudar o termo? Né? Então é importante a gente pensar nisso. Então já tem muitas pesquisas, então tem pesquisa na Inglaterra sobre a espiritualidade e cura com relação a pacientes cardíacos, né? E são milhares, na verdade. Milhares de casos e de pesquisa dele. Inclusive, sobre fé, a gente já tem vários instrumentos de pesquisa, né? Questionários. Um deles, por exemplo, o RUCOL, que é o de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, dentro dele tem uma parte que pode ser usada na pesquisa sobre fé, sobre religiosidade, espiritualidade, né? Então, já tem instrumentos de pesquisa sobre isso. Então, na questão hospitalar, vamos dizer isso, a questão da fé, já tem estudo mostrando que isso tem uma alteração sobre a recuperação, né? O paciente se recupera melhor que eles. Mas mesmo assim, claro, tem alguns questionamentos. Porque quando a gente fala de fé, não quer dizer, aí entra nessa mesma questão, não quer dizer que fé esteja relacionada à harmonia. Com certeza. Porque pode ser, por exemplo, né, a gente tem que e também se aprofundar mais sobre a questão do conceito de fé, né? Então, o que é fé? É só ter uma crença religiosa ou um ateu que vai fazer uma cirurgia e tem esperança muito grande de melhorar? Ele diz, não, eu vou sair disso. Eu vou fazer isso. É fé. Só que não é fé religiosa, mas é fé. Entenderam que a questão da fé também, né, precisa ser mais aprofundada nos conceitos e sai do contexto religioso. Confiar naquilo que não se pode ver, né? Independente da sua crença, né? E aí, assim, vamos voltar a falar das pesquisas e trazer questões espirituais que não é aceita, por exemplo, né? É pouco aceita pela ciência e pouco aceita pela religião. Sim. Que é uma questão, por exemplo, o tema reencarnação. Sim, isso é um ponto bastante Né? importante. Isso muda alguma coisa na saúde? Vamos ver mais para frente. Primeiro eu vou colocar e a gente vai entender um pouco isso. As questões de reencarnação. Por muito tempo foi uma discussão religiosa, né? De crença. Eu sou da religião tal, não acredito em reencarnação. Eu sou dessa religião, não acredito. Então fica nessa questão de acreditar ou não acreditar. Só que hoje não é tão divulgado, mas é muito pesquisado e há muito tempo se estuda muito sobre reencarnação. Mas como a maioria da ciência dos cientistas são materialistas, não se divulga muito isso. Mas se você quiser se aprofundar, quem quiser se aprofundar, tem estudos científicos, livros e livros publicados sobre isso. Então, um deles, um dos primeiros a publicar sobre, né, foi Ian Stevenson. Ian Stevenson, ele é da Universidade de Virgínia. Ele é canadense, mas se naturalizou americano e estadunidense, né? E ele na Universidade de Virgínia, né? Ele é psiquiatra e ele é do Departamento de Ciências Neurocomportamentais dessa universidade. E ele começou a pesquisar sobre reencarnação. Como foram essas pesquisas? Ele começou a estudar crianças que diziam ter lembranças de vidas passadas. Isso é muito comum, mais comum do que as pessoas pensam. Então, é uma pesquisa científica
não é um cara religioso que resolveu adentrar nisso, né? Então, hoje a discussão sobre reencarnação não é mais religiosa, científica. Então, como foram as pesquisas dele? Ele começou a acompanhar essas crianças, centenas e centenas de crianças que tinham essas lembranças, e ele foi atrás das histórias. Então, várias histórias. Eu lembro que eu fui uma pessoa assim, tal lugar, ia nesse lugar, né? Tinha aqui, tal, ia nesse lugar, e ia pesquisando. E as coisas batem. Grande parte das lembranças batem. Isso tem, né? Então, ele tem livros, né? Citando dois aqui, ele tem 20 casos sugestivos de reencarnação, e ele tem outro livro que é Crianças que se lembram de suas vidas passadas. E aí, só contando um desses casos, né, um menino do Sri Lanka, chamado Sujit, ele começou, mais ou menos com 2 anos de idade, a falar sobre uma vida anterior. E ele afirmava ser, em uma vida anterior, Sami, um ferroviário, e ele era vendedor de aguardente, e ele morreu atropelado por um caminhão, depois de uma briga com a esposa. Ele relatava tudo isso. E aí, Stevenson, ele conseguiu confirmar 59 afirmações dessa criança. Ele foi atrás e conseguiu confirmar tudo isso, toda a história. Inclusive, muitas dessas crianças, quando eles relatam um tipo de morte, seja por acidente, por assassinato, além da história, eles trazem marcas de corpo, marcas de nascença. No mesmo local em que, por exemplo, ele foi alvejado por um tiro, no mesmo local ele trazia um sinal. Então, entendendo que não é mais uma discussão religiosa. Sim. É sempre isso. Se tornou uma coisa científica. Aqui no Brasil, também, lá nos anos 1990 e 80, Hernani Guimarães, ele publicou um livro também, com pesquisas semelhantes, chamada Reencarnação no Brasil. Então, tudo isso, né, meio que está escondido de certa parte da ciência, do mundo acadêmico, mas que muitas universidades, né, já têm os seus departamentos de saúde espiritual. Então, no Paraná tem Juiz de Fora, eu vou falar aqui sobre o Alexander Moreira, que é um médico psiquiatra, que tem um departamento, criou um departamento na Universidade do Juiz de Fora. Eu considero ele um dos maiores pesquisadores de saúde e espiritualidade hoje no Brasil. Né? A gente vai falar um pouco sobre ele. Da USP já teve departamento, né? Não sei se ainda tem, mas já teve departamento de saúde e espiritualidade. Então, isso já já adentrou a ciência, não é mais uma crença religiosa, uma mistificação, né? E tem outros casos que também são muito pesquisados, que são das experiências quase mortas, né? Chamada Niaquim, que também são muito interessantes, né? Professor, só interrompendo um instantinho. Aqui em Alagoas, o senhor tem conhecimento de alguma instituição que tenha essa parte que os senhores, como na USP tem? Aqui em Alagoas do Nordeste, o senhor já conhece algum lugar que já tenha? Não, aqui no SERMAC a gente tem alguns movimentos, né? Tem um projeto de extensão da medicina, saúde e espiritualidade, né? Mas a gente ainda não tem um departamento sobre, né? Mas principalmente aqui no SERMAC a gente tem, já tem um projeto de extensão sobre isso, né? Hoje vocês estão dando espaço para iniciar uma discussão dessa, quem sabe também, né? Para mim a gente possa iniciar alguma coisa nesse sentido, né? Mas ainda não temos um departamento sobre, né? E aí, Alexander Moreira, né, ele pesquisa muito sobre experiência quase morte. Vocês já ouviram falar, né? Então, sobre isso. Então, assim, são pessoas que passaram por, chamada experiência quase morte, né? Na verdade, quem trouxe esse termo é Raymond Moody Jr. Ele que começou a pesquisar sobre isso, é o pioneiro, né? E ele que trouxe esse termo, né? Experiência quase morte. Ele começou a ver isso, né? Ele publicou nos anos de 1970, 75 em diante. Ele publicou artigos com mais de 100 casos
relatando essa experiência. E isso até hoje é muito comum, tá? É mais comum do que a gente pensa. Só que se pensava muito, e assim, esse cara é muito comum, essas experiências como se tivesse ligado à rotina. Ah, são pessoas religiosas, acho que vocês questionaram um pouco isso, né? São pessoas religiosas e por isso que elas têm essas imaginações quando estão em coma ou quando estão desacordados, ou alucinação, ou é visto também como alucinação. Por quê? Para a ciência materialista, o pensamento, a nossa consciência, ele é regido pelo cérebro. Sim. Né? Sim. Não é isso? Então o cérebro aqui, tanto que se chegou a essa conclusão pelos estudos de neurofisiologia, de patologia, onde, por exemplo, um indivíduo que tem uma lesão no lobo frontal, seja qual for, né, uma isquemia, um trauma, o que for, alguns deles mudaram a personalidade. Então se pensa o quê? O cérebro é quem coordena a personalidade, né? A personalidade do indivíduo. Então por muito tempo se pensou nisso. É o cérebro que alterou o cérebro. Tá, tudo bem, pensar até, né? Mas vamos lá. Professor? Aí vamos para a experiência quase morte, que é muito interessante isso. Tem outro pesquisador também, Jeffrey Luhn, né? Ele é especialista em radiologia e também tem um departamento de pesquisa de quase morte, né? Então, veja só. Tem um caso deles, Pam Reynolds, é uma cantora americana e ela passou por uma cirurgia cerebral em 1991 para remover um aneurisma. Mas qual o método utilizado? Durante o procedimento, conhecido como hipotermia profunda, a temperatura corporal foi reduzida, o coração praticamente foi parado, e o cérebro foi drenado o sangue do cérebro. Então, essencialmente, ela foi colocada em estado de morte clínica. Sim. Certo? Então, vamos voltar a pensar aquela questão. Se o cérebro foi danificado, né, a personalidade mudou. Então, como pensar que uma pessoa que está com o cérebro paralisado, isso não acontece, esse caso é um caso de uma cirurgia. Mas nos casos de parada cardíaca, das pessoas que, vamos dizer assim, entram em parada, por mais de 20, 30 segundos, o cérebro já não tem mais ligação. Quando se faz um eletroencefalograma, a atividade elétrica do cérebro é neutra, é isoelétrica. Então, o cérebro não está funcionando. Se ele não está funcionando, como é que eu guardo memórias? Como é que tem essa imaginação? Se a imaginação se isso tudo que eles trazem à tona, depois que passam por esse estado, se for uma imaginação, como ele imaginou? Se o cérebro estava parado, né? Muitos materialistas dizem assim, não, é porque o indivíduo inconsciente, mesmo assim, ele está ouvindo, ele percebe o ambiente e quando ele volta, ele traz isso em imagens. Mas, certo, ele está ouvindo, mas como o cérebro processa se o cérebro está parado? Não é o cérebro que controla, o cérebro está parado. Né? Então, mas aí, vamos lá, outra hipótese. Mas pode ser assim, no momento antes e no momento depois ele captou isso, não enquanto o cérebro. Não pode ter todas as hipóteses? Pode. Né? Mas vamos lá, vamos para as pesquisas, vamos para essa questão da cantora. Ela passou por essa cirurgia tal, e apesar disso, ela lembrava de todos os detalhes da operação, os instrumentos utilizados, as conversas durante a cirurgia, os médicos, né? Mesmo estando clinicamente morto. E isso tem milhares de casos assim, né? De pessoas que passam por paradas cardíacas. Tem um outro caso interessante que foi assim, eu acho que isso foi na Islândia, assim, ele já chegou no hospital em parada cardíaca e eles tentaram por muito tempo reanimar ele. Quando voltou, ele relatou a experiência quase morta. Ele só, enquanto vocês tentavam me reanimar, eu estava vendo tudo. Eu me sentia fora do corpo e eu via tudo. Pode
ser uma percepção? Pode, não pode? Ele inconsciente está ouvindo e grava isso. Só que aí tem um detalhe muito interessante. Na hora de entubar, ele usava a dentadura e eles retiraram a dentadura dele, guardaram o carrinho de parada e entubaram, tal. Quando ele recuperou a consciência depois, que perguntou sobre a dentadura, ninguém daquele sabia onde estava. Ele disse: eu sei onde estava, está dentro da gaveta do carrinho. Rapaz, velho. Eu estou aqui, sou um médico, eu falo, cadê a dentadura do senhor? Aí o cara, não, a dentadura está ali guardada. Eu olhava para ele assim, como é? Não só isso, ele disse quem guardou, a enfermeira que guardou, e ele disse: vocês, enquanto tentavam me reanimar, tal pessoa e tal pessoa disse assim: vamos parar. E eu gritava, ele disse assim, e eu gritava: não para, não para. Espero que ninguém daqui passe por isso. Isso são milhares e milhares de relatos assim, só que isso não é divulgado na ciência, mas tem livros e artigos científicos sobre. Entendeu? Então é o que eu digo. Se o cientista quiser se aprofundar, ele vai encontrar os elementos com relação a isso. Não é mais uma questão de crença religiosa. E outra coisa interessante. Dentre esses casos registrados, um deles, por exemplo, é de um neurocirurgião que era cético. Ele cético, ele teve uma experiência fazendo. Então, muitos desses não têm crença religiosa. Sim. Então, se fosse apelado a uma crença religiosa, só os religiosos, né, ou que seguem a religião, tinham a experiência quase igual. Isso. E outra coisa, assim, muitos eles acompanharam depois, né, esses pesquisados eles acompanharam depois, e viram que eles mudaram a sua visão sobre espiritualidade, mesmo que eles eram ateios, né? A partir da experiência, eles começaram a rever os seus conceitos. Por quê? Porque não tem como você refutar uma coisa que você vivenciou, né? A personalidade mudou. Então, como pensar que uma pessoa que está com o cérebro paralisado, isso não acontece, esse caso é um caso de uma cirurgia, mas nos casos de parada cardíaca, das pessoas que, vamos dizer assim, entram em parada por mais de 20, 30 segundos, o cérebro já não tem mais ligação. Quando se faz um eletroencefalograma, a atividade elétrica do cérebro é neutra, é isoelétrica. Então, o cérebro não está funcionando. Se ele não está funcionando, como é que eu guardo memórias? Como é que tem essa imaginação? Se a imaginação se isso tudo que eles trazem à tona depois que passam por esse estado, se for uma imaginação, como ele imaginou? Se o cérebro estava parado, né? Muitos materialistas dizem assim: não, é porque o indivíduo inconsciente, mesmo assim, ele está ouvindo, ele percebe o ambiente e quando ele volta, ele traz isso em imagens. Mas, certo, ele está ouvindo, mas como o cérebro processa se o cérebro está parado? O cérebro que controla, o cérebro está parado. Né? Mas aí, vamos lá, outra hipótese. Mas pode ser assim, no momento antes e no momento depois ele captou isso, não enquanto o cérebro. Não pode ter todas as hipóteses? Pode. Né? Mas vamos lá, vamos para as pesquisas, vamos para essa questão da cantora. Ela passou por essa cirurgia, tal, e apesar disso, ela lembrava de todos os detalhes da operação, os instrumentos utilizados, as conversas durante a cirurgia, os médicos, né? Mesmo estando clinicamente morto. E isso tem milhares de casos assim, né? De pessoas que passam por paradas cardíacas. Tem um outro caso interessante que foi assim, eu acho que isso foi na Islândia, se não me engano. Ele já chegou no hospital em parada cardíaca e eles tentaram por muito tempo reanimar. Quando voltou, ele relatou a experiência quase morta. Ele só, enquanto vocês tentavam me reanimar, eu estava vendo tudo. Eu me sentia fora do corpo e eu via tudo. Pode ser uma percepção? Pode, não pode. Ele inconsciente está ouvindo e gravar isso. Só que aí tem um detalhe muito interessante. Na hora de entubar, ele usava a dentadura e eles retiraram a dentadura dele, guardaram o carrinho de parada e entubaram e tal. Quando ele recuperou a consciência depois, que perguntou sobre a dentadura, ninguém daquele
sabia onde estava. E ele disse, eu sei onde estava, está dentro da gaveta Ai, da cara. Rapaz, velho. Eu estou aqui, sou um médico, eu pago. Cadê? Tá doendo assim? Aí o cara. Não, tá doendo ali guardado. Eu ia olhar para ele assim, como Então, é? não só isso, ele disse quem guardou, a enfermeira que guardou, e ele disse, vocês, enquanto tentavam me reanimar, tal pessoa e tal pessoa disse assim, vamos parar, e eu gritava, ele disse assim, e eu gritava, não para, não para. Espero que ninguém daqui passe por isso. Isso são milhares e milhares de relatos assim, só que isso não é divulgado na ciência, mas tem livros e artigos científicos sobre. Entendeu? Então é o que eu digo. Se o cientista quiser se aprofundar, ele vai encontrar os elementos com relação a isso. Não é mais uma questão de crença religiosa. Sim, outra coisa interessante. Dentre esses casos registrados, muitos, um deles, por exemplo, é de um neurocirurgião que era cético. Ele cético, ele teve uma experiência fazendo. Então, muitos desses não têm crença religiosa. Sim. Então, se fosse apelado a uma crença religiosa, só os religiosos, né? Ou que seguem a religião, tinham a experiência quase igual. Isso. E outra coisa, assim, muitos eles acompanharam depois, né? Esses pesquisados eles acompanharam o pós e viram que eles mudaram a sua visão sobre espiritualidade, mesmo aqueles que eram ateios. Né? A partir da experiência, eles começaram a rever os seus conceitos. Por quê? Porque não tem como você refutar uma coisa que você vivenciou. Né? Então, entenderam que tem muita coisa na ciência sobre espiritualidade. Né? Alexandre Moreira disse que tem 150 anos de pesquisa de ciência e espiritualidade e que as pessoas não fingem não existir. Fingem não existir. Porque existe um dogmatismo. O negacionismo, ele fala muito sobre isso. O negacionismo dentro da própria ciência. Não que negue a ciência, mas ele nega a espiritualidade. E aí é um dilema muito grande. Né? Qual a dificuldade nesse tipo de pesquisa? É que a religião não aceita, muitas religiões não aceitam, por exemplo, a reencarnação, né? E a ciência não aceita. Então, na verdade, é o extremismo. O extremo religioso não aceita e o extremo científico não aceita. Então, se sofre nesse tipo de pesquisa com esses dois extremos. Né? Mas uma coisa é que as universidades já estão abrindo, como a gente já falou, né, departamentos sobre e abrindo espaço para isso. E aos poucos as coisas vão sendo esclarecidas. Então tem muita coisa, como se acreditava antes, lá na Idade Média, que isso não era verdade e que a religião batia, mas que foi descoberto. Então, em termos de ciência e das coisas naturais, nada fica encoberto. Então a questão de espiritualidade, ela está surgindo e vai surgir mesmo de um lado ou outro, né? Porque as coisas não ficam cobertas diante da nossa evolução, né? A evolução da experiência e a evolução de conhecimento. Então, espiritualidade, na verdade, respondendo um pouco a pergunta que vocês fizeram antes, é um futuro da ciência de estudo, né? Então, assim, isso muda alguma coisa? Sim, muda muita coisa. Por exemplo, quando eu entendo as questões de reencarnação, eu entendo muitas doenças que não têm explicação, que a gente não tem causa. Por exemplo, o autismo. Qual a causa? Não se sabe. Se pesquisa em Alzheimer, que já é muito mais antigo as suas pesquisas. Não se sabe. Busca uma coisa ou outra, é uma proteína, no caso do autismo. Pode ser o glúten, e por aí vai, mas não se sabe. Mas espiritualmente se tem, espiritualmente se tem a explicação. Né? Se tem explicação. Não está confirmado, mas vamos estudar. É isso aí. A proposta é justamente essa. Não é, né, como se eu vim aqui conversar com vocês na entrevista, não é querer empurrar a goela abaixo a crença, né, na espiritualidade, mas trazer essa reflexão, né, e essa pulga atrás da orelha. Opa, vamos pesquisar. E outra, por que não saber um pouco mais disso? E por que só negar? Sim, né? E por que só botar isso de lado e fingir que não existe? Porque negar não é ciência. Qual é isso? Né? Qual o espírito da ciência? Né? É investigação, é curiosidade. Né? Então, eu não posso isso, eu não posso simplesmente negar.
isso não existe, isso é mistificação. Não, vamos pesquisar. Vamos ver. Vamos, né? Porque pesquisa ciência, não é isso? Eu tenho que colocar a prova para dizer que não existe. Simplesmente dizer que não existe sem ter pesquisado. Né? Porque a pesquisa serve para eu comprovar que existe e serve para comprovar que não existe. Então, essa é vamos dizer assim, a convocação. Quem não acredita, pesquise para comprovar que não existe. Justo. Professor, assim, como crenças espirituais, elas influenciam a maneira como as pessoas lidam com a dor e com o sofrimento? Então, isso é muito interessante. O Alexandre Moreira ele tem alguns estudos e orienta, na verdade, alguns estudos também sobre isso, e ele diz assim, que a questão da espiritualidade, por exemplo, nas suas pesquisas, aqueles que têm uma espiritualidade, vamos dizer assim, desenvolvida, eles se envolvem menos com vícios, menos com crimes, com pensamentos suicidas, tem menos casos de espírito suicídio. Vamos dizer, a gente está vendo agora praticamente uma epidemia de suicídio. Né? Então, o Brasil era um dos países que tinha um índice mais baixo de suicídio. Hoje já não é. Hoje já está bem avançado. E outra coisa, cada vez mais jovens. Né? E a questão do suicídio, né, muitos autores dizem assim que veio a questão do vazio existencial. E o vazio existencial, né, é de que assim, se eu acho que a vida começa quando se nasce e termina quando se morre, eu só tenho esse intervalo e as coisas materiais para usufruir. Né? Então acaba aí muita coisa sobre fé, sobre esperança. Então, e outra coisa, as coisas materiais não suprem. Quem está suprido de coisas materiais? Não é não? Por mais que você tenha, você acha que você precisa mais. Não é assim? Já notaram isso? Que as coisas materiais não nos suprem? Então, se eu perco isso, de onde eu venho para onde eu vou, eu caio no vazio existencial. Por isso que a gente vê pessoas milionárias com depressão. E as pessoas se questionam, né? Como ele tem tudo isso? Tem Não sei o que. Famosos, depressão. Você diz, poxa, o cara tem dinheiro, tem fama, tal. Depressão. É o vazio existencial, porque por mais que eu tenha, isso não me supre como ser. No meu íntimo. Então, a espiritualidade, né? Então, isso não quer dizer, né, que a gente vai em conta as riquezas materiais, não é isso? Sim. Mas que eu tenho que ter espiritualidade. Né? Então, a gente tem as exceções, tem aqueles caras milionários, mas que têm uma espiritualidade e sabem lidar muito bem com isso. Tanto que mesmo milionários eles têm uma vida mais simples, né? Sem tanta ostentação. Por quê? Porque ele tem uma visão de vida diferente de outros. Né? Então, o que muda é muito isso. Então, se eu sei que existe vida anterior a essa, isso explica bastante coisa, né? Explica bastante coisa no sentido. Quando eu penso em Deus, será que Deus privilegia um e pune outros? Aí eu penso, mas que Deus é esse que é pai de todos, né? Não é verdade? Então, por que uma criança nasce com tantas dificuldades, né? Paralisia cerebral, que estamos acostumados na fisioterapia lidar com isso, e outras nascem gênios. Quer dizer, é um Deus injusto? Não. É porque a explicação disso está aqui, vidas passadas, reencarnações. Isso são apenas consequências. E também não é punição de Deus, porque as pessoas interpretam errado. Já vi muita gente aí falar sobre isso, e a pessoa diz, então a criança vem disso. Eu não acredito que Deus também é punidor assim. Vai trazer uma criança com todos? Não. Não é uma punição, é uma consequência. Né? Porque, assim como uma consequência corporal, se eu hoje for imprevidente
e sofrer um acidente, ter uma lesão cerebral, eu vou ficar sequelado. Isso é um castigo de Deus? Não. Foi uma consequência da minha imprevidência. Entendeu? Então, na trajetória espiritual também é assim. Então isso explica bastante coisa, né? Entender várias doenças, várias coisas, principalmente na infância, o porquê. Então muda. Conheço muitos pais que têm crianças assim, autistas, paralisia cerebral, que ao espiritualizar, se entender sobre isso, hoje tem uma vida muito mais tranquila com os filhos. Não é revoltado com a condição, sabe lidar com essa condição. E é mais importante, né, professor? E sabe aí que a condução com esse filho é importante para que ele se recupere de erros anteriores a essa existência. A maturidade. A maturidade. Então, muda isso na questão da saúde, né? É porque a gente pensa sempre na saúde biológica, na saúde mental. Então, voltando para o conceito da criação, né? É bem-estar físico, psíquico, social, espiritual. Então, bem-estar em todo sentido. Então, tem toda a relação com, né, com isso. E como a gente falou antes, a questão da recuperação de doenças, tal, com relação à fé. Então, a espiritualidade ela traz isso, né? Muitos benefícios em vários sentidos. Né? Isso é parte importante. Professor, a gente acabou de falar um pouquinho, né, em relação à dor e ao sofrimento, à crise de saúde, e em relação a algo assim mais do cotidiano, como por exemplo o estresse. Como que a espiritualidade em si ela influencia nesse comportamento do indivíduo, do dia a dia, do estresse? Então, foi ótimo você tocar nesse ponto, porque eu tinha pensado nele e já estava esquecido. O estresse. Veja só, antes de responder a sua pergunta, veja como é interessante a questão do estresse. O estresse é uma emoção, não é uma emoção? E essa emoção é a causa, pelo menos é fator de várias doenças, né? Assim, nevropatia encefálica, infarto, né? Diversas doenças têm estresse como fator. E o estresse é o quê? É emoção. Sim. Emoção tem o quê? No espírito. Entendeu? É um estado espiritual o estresse, né? Só que como a gente explica, não, o estresse é uma questão hormonal. Não, é o sentimento que libera o hormônio do estresse. Não é o contrário. Não é o hormônio do estresse que me estressa. Né? São situações de vida e como eu encaro a vida que me estressa. E aí o corpo libera o hormônio. E aí tem todos os sintomas da liberação desse hormônio. Né? E a gente também tem isso, porque a gente vê também, tipo, por exemplo, dois tipos de pessoas passando às vezes pela mesma situação, só que uma lidando de uma forma diferente e outra tipo, se estressando e liberando esse hormônio, como o senhor falou. Isso. Então, justamente, aí a resposta você já deu, né? Então, a questão da espiritualidade é, quando eu me espiritualizo, eu lido melhor com os problemas da vida e me estresso menos, né? Então, acaba você passando pelas mesmas situações que você colocou, mas sem se estressar tanto, sem sofrer com aquilo, né? Então, por exemplo, perdas materiais, perdas de entes queridos, né? A luta nossa do dia a dia, né? Para se manter, tudo isso, se eu tenho uma espiritualidade e eu lido melhor com isso, eu me estresso menos, ou seja, eu lanço menos hormônio do corpo e eu tenho menos propensão a ter um AVC, um infarto, né? Para você ver, tem um livro, também se vocês quiserem aprofundar, ou quem quiser se aprofundar, que chama A Doença como Caminho. É muito interessante esse livro porque ele mostra que, na verdade, a doença é a cura. E que as doenças, elas têm uma ligação muito com a personalidade das pessoas, que as religiões orientais já traziam isso, né? Como, por exemplo, quando se estuda a medicina chinesa, como se fala muito, a raiva está relacionada ao fígado, a tristeza está relacionada ao pulmão, né? Isso na medicina chinesa. E esse livro traz muito isso. Então, a questão do estresse, por exemplo, a maioria, né, isso é estudado também, cientificamente, né?
a maioria das pessoas que tem infarto, principalmente infarto, né? AVC também, mas principalmente infarto, são pessoas que têm uma personalidade autônoma. Ele acha que ele dá conta do sim. Entendeu? São chefes de família, são pessoas que acham que ele dá conta de tudo. Ele tem que suprir tudo e tal. São os que mais infartam. Então está relacionado a uma personalidade muito autônoma. Né? Então veja, isso é uma causa espiritual. Porque as pessoas acham assim, que quando falam espiritualidade, uma causa espiritual, está relacionada a espíritos. Sim. Né? Não, o espírito está relacionado ao próprio ser, que é o espírito. Então, a minha personalidade pode gerar doenças. Câncer, tem fundo emocional muito grande e de personalidade. Né? Então, entendendo que a própria ciência, apesar de negar, mas traz a relação com isso. Não é uma questão de estresse, porque a própria ciência, mesmo materialista, traz o estresse como um fator de tantas doenças, e um dos principais. E o estresse é o quê? Uma questão emocional. Né? Então, é uma questão do espírito. Então, entender a questão de desmistificar o que é espírito, o que é espiritual, né? Trazer que espírito somos nós conscientes, ser conscientes. Né? Como a gente trouxe a questão do projeto genômico. Né? O que não está ali nos genes é do meu ser espiritual. Só tem essa explicação. Ou se tiver outra, vamos encontrar. Ô professor, tem um livro que é Maurice Watts, que ele é A Última Grande Lição, que ele fala bastante sobre essa questão da espiritualidade, dos sentimentos. Esse livro ele fala da história de um professor que ele era bastante estressado em sua vida, e aí depois ele ficou com ela, esclerose lateral amiotrófica. E aí, ao passar do tempo, ele foi lidando com o fato de que ele era um ser finito, porque nós, no cotidiano, a gente não imagina que nós somos seres finitos. E a gente vai, às vezes, com a barriga e não dá valor para certas coisas, como, por exemplo, a gente deixa de lado essa questão espiritual, o espiritual, de estudar essa parte. E esse livro traz muito isso, e justamente esse ponto que você falou, dessa questão das crises de saúde, dos tempos de estresse, do lidar com o ser humano, da emoção do ser humano, da espiritualidade ser distanciada da religião em si. E é muito interessante isso. E outro ponto que eu queria saber, o senhor comentou alguns mitos no começo em relação a essa área, e o que eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre os desafios. Em relação aos desafios, professor, enfrentados para a questão da espiritualidade. Então, os desafios na questão de saúde e espiritualidade são esses que eu já coloquei com relação à ciência. Sim. Então, os desafios no sentido assim, de que há uma barreira, apesar de que também está se abrindo, mas há uma resistência. Mas também todo movimento inicial tem uma resistência. Né? Se a gente vai iniciar um movimento, um carro para iniciar a sua trajetória, tem que quebrar uma resistência. A gente, para começar a andar, tem uma resistência, a resistência da gravidade para se levantar. Então, tudo é da natureza, isso. Então, também nesse movimento há uma resistência, mas que eu tenho muita esperança que a gente está avançando. Por isso que eu falei tanto do Alexandre Moreira, porque é uma das referências hoje, de pesquisador mais moderno, que ele falou que vários pesquisadores, mas lá nos anos 1970, 1980, e que muitas vezes, isso era antigamente e tal. Não, tem pesquisadores hoje, continuando, dando continuidade a essa pesquisa, e ele no Brasil, um dos principais. Só falando um pouco aqui sobre ele, fugindo da pergunta, mas assim, ele é professor titular de psiquiatria na faculdade da Universidade de Juiz de Fora. Ele criou lá o NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa, Espiritualidade e Saúde, e ele é autor de livros. Um deles é Spirituality e Mental Health Across Cultures, que foi publicado pela Universidade de Oxford. E
e coautor do livro Science of Life After Death, que é da Springer, que é ligado ao Nature, né? Das maiores revistas científicas do mundo, né? Tanto que ela, a própria Springer, já publicou em outras línguas esse livro, né? Não tem português, mas tem alemão, espanhol. Então, é um dos maiores cientistas nessa área aqui no Brasil, inclusive com publicações internacionais. E assim, um grande pesquisador, né? Já orientou diversos trabalhos de conclusão de mestrado, doutorado, pós-doutorado em ciência espiritual. Então, veja que isso está crescendo. É que para a gente parece ser novo, mas não é. Então, ele traz muito conhecimento disso e é onde se está quebrando essa barreira, essa resistência, né? E que a gente possa, vamos dizer, engrossar esse caldo para que a gente vá. Então, as dificuldades, como você colocou, né, os desafios é justamente isso. A gente quebrar o dogmatismo, seja religioso, seja científico, né? Porque alguns cientistas, eles trabalham na ciência como se fosse uma religião mesmo, com dogmas, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Tudo tem que ser quantificado, com números, né? E tem quantificação também nessas pesquisas. Não quer dizer que na pesquisa de espiritualidade não tem quantificação. Mas o que a gente traz aqui, muita coisa na ciência não é explicada. Sim. A ciência não consegue explicar, né? Então, um exemplo disso é dentro da questão espiritual, como religião, né? Vamos dizer, da doutrina espírita, nós temos conhecido, né, por todos o Chico Xavier, né? Sim, Né? sim. Que era médium, psicografado. Em um dos livros dele tem um espírito chamado André Luiz, que ele traz lá nos anos, eu acho, 60 ainda, 1960, ele trouxe o conhecimento, a ideia do fluido universal. Nessa época ele falou sobre esse fluido, que hoje foi descoberto pela ciência, que é o que? A massa escura, a energia escura. Vocês não ouviram falar sobre isso nos últimos tempos agora? Pesquisando o universo, né? Eles descobriram a massa escura que eles querem. É o que compõe a maioria do universo. Né? Ele falava isso como fluido universal. Então, veja lá atrás. Né? Tem estudos também sobre os médicos, também, né? Não falei sobre isso, mas tem também dentro dessa questão de espiritualidade, ciência, o estudo sobre os médicos. Porque tem charlatões, tem aqueles que se mudam, mas, por exemplo, Chico Xavier foi muito estudado por todos e até hoje a gente estudava as suas psicografias. E muitos dos cientistas dizem, eu não consigo explicar, mas não tem como refutar que aquilo era verdade. Então, da mesma forma, pegando as psicografias, aquilo que ele trazia, e buscando as famílias, tal, as evidências, e colocando lá em números quantas evidências foram comprovadas. Assim como aquela de reencarnação, né? Dele encontrar, sei lá, 59 evidências de verdade daquilo que a criança falava. Também com a mediunidade tem feito também esse tipo de pesquisa. É interessante que com o passar do tempo vai ficando mais complexo, mas fica, de certa forma, um pouquinho claro, né, esse assunto. Fica complexo, dá muita informação, só que quando você vai estudando e analisando as hipóteses, né, vai tornando mais claro. Isso. E até muitas vezes, João, o bloqueio do estudo dessas informações, né? Voltando lá um pouquinho do começo da nossa conversa, né? Como você falou, tipo, historicamente, no começo, a religião bloqueava a ciência. Aí, depois de um tempo, a ciência começou a bloquear a religião. Então, isso vai se tornando um pouco de um paradigma que tem que ser quebrado, um tabu também a ser quebrado, né? Trabalhar junto em prol do conhecimento. Assim, eu não sei se ainda dá tempo para a gente falar mais um pouco. Fica à vontade. Então, voltando àquela questão, né? Aí entra na questão religiosa, né? Das escrituras que eu falei no início, de Adão e Eva e tal. Eu já fiz uma reflexão sobre essas escrituras, porque assim, deixa eu contar um pouco da minha história, né? Não que ela seja importante, mas assim. Várias histórias. Eu também já tive uma fase da minha vida onde eu me dizia ateu. Né? Então,
a gente cresce, vivia a religião, tal, né? A religião católica, e você vai se questionando. Quando chega no ensino médio, né? Final do ensino básico para o ensino médio, você começa a ver as questões da ciência, você começa a questionar muita coisa da religião, né? E aí, claro, na juventude eu me dizia ateu, né? Mas nunca deixei de ser curioso. Sim. E de buscar, né? Então, assim, nessa questão de Adão e Eva, né? Ainda jovem, eu fui ler sobre, né? E veja que interessante, as pessoas vão escutando aquilo que os outros falam sobre um certo tema, mas sem se aprofundar, sem ir lá ler, né? Qual a ideia que as pessoas têm desse trecho sobre Adão e Eva aqui? Né? Quando eu pergunto a várias pessoas, elas respondem a mesma coisa. Qual o fruto do proibido? As pessoas dizem, a maçã está relacionada ao quê? À sexualidade? Não, valeu. Não tem relação nenhuma com maçã, não se fala de maçã, não se fala de sexualidade. Veja só, nos escritos diz assim que Adão e Eva, eles comeram do fruto do conhecimento, da árvore de conhecimento. Né? Então eles comeram do fruto da árvore de conhecimento, que era a árvore proibida. E a partir daí eles perderam o paraíso. Tá? Isso resumindo, né? Perderam o paraíso. Então eu li isso e disse, não tem nada a ver. Mas depois, relendo e lendo um livro, eu li o livro Sapiens, não sei se vocês já ouviram, que é do Harari, Yuval Harari. É um antropologista e ele é cético. Então eu consegui fazer uma ligação entre as duas coisas. Um livro feito por um cético, ateu, e a Bíblia falando sobre Adão e Eva. Ou seja, o criacionismo e o evolucionismo. Então Harari diz assim, veja só, que nós como humanidade, né, éramos caçadores-coletores. Né? Então como o homem vivia? Ele caçava animais para comer e ele coletava aquilo que a natureza dava, frutas, verduras, tal, né? Tanto que eram nômades, porque quando acabava naquela região ele ia para outra região, onde tivesse aqui, né? Então, a gente não vivia no paraíso, o homem vivia no paraíso. Quando o homem evoluiu e veio a revolução agrícola, contra isso, ele disse que a primeira planta a ser domesticada, ele usa esse termo, domesticada, foi o trigo. Então o homem começou, aquilo que ele cultivava, que ele só coletava, ele disse, eu consigo cultivar isso aqui, e cultivando eu vou consumindo. Eu não preciso mais me deslocar tanto, eu vou consumir. Isso. E aí Harari diz o quê? Que a partir daí, ele até questiona, ele diz, será que o homem domesticou o trigo, ou o trigo que domesticou o homem? Ele faz esse questionamento. Por quê? Porque a partir do momento que o homem começou a cultivar trigo, ele passou a trabalhar o dia todo nesse cultivo do trigo. Então ele passou a viver para isso, em prol de cultivar trigo para se alimentar. Aí você vai para as escrituras, quando Adão e Eva perdem o paraíso, uma das coisas que Deus diz é: você suará, a partir daqui você suará para produzir o seu próprio pão. Veja que tem uma relação entre os dois textos, que na verdade Adão e Eva, ali nas escrituras, ele está falando de evolução humana. Não é criacionismo, ele está falando de evolução. E a árvore do conhecimento é que, à medida que a gente foi ganhando conhecimento, a gente foi se afastando do paraíso. E não é assim? Veja quanto mais conhecimento a gente se afasta. Veja agora como a gente está num mundo com problemas climáticos. E a Terra deixando de ser um paraíso. Não é não? Então, quanto mais conhecimento, não tem relação os dois textos. Então, aquele texto bíblico, ele falava de uma forma alegórica para um povo que não tinha evolução, mas ele falava de todos os tempos, ele falava de evolução. Entendeu? Então, então ele está falando de evolução.
quando Adão e Eva perdem o paraíso, foi quando a humanidade saiu, né, da condição de coletores, caçadores, para a revolução agrícola, né? Veja que quanto mais a gente tem conhecimento, mais tecnologia, mais a gente trabalha, não é assim? A gente se estressa mais, a gente trabalha mais. A gente diz assim, a tecnologia veio para facilitar. Entre aspas, né? Entre aspas. Porque agora com o celular, com o WhatsApp, eu levo trabalho para todo mundo. Não é assim? Às vezes todo final de semana você manda uma mensagem para mim, professor, isso. Então eu levo trabalho para todo mundo. Eu fui perdendo para isso depois do WhatsApp. Então, veja que não está dissociado, né, religião e ciência. A gente fez essa separação. Mas eu tenho muita esperança que a gente vai conseguir unir isso novamente. Professor, para a gente finalizar, o senhor já falou um pouquinho, né, na época da escola e tal, o senhor era ateu, só que tinha muita dúvida e estudava. Poderia contar alguma experiência marcante que já venceu em relação à saúde e espiritualidade? Ou se foi essa que o senhor já falou? Não, essa. Você disse alguma coisa pessoal? Isso. O senhor já venceu? Sim, eu já. A gente, quando, na verdade, na doutrina espírita, a gente lida com muitos textos e com casos, né? Então, depois eu sou espírita, faz parte do nosso lar, né? Não trazendo para uma questão religiosa, né? Fazendo proselitismo religioso, não é isso, mas assim, falando da minha vivência, né? Então, a gente vai vendo casos nos livros, relatos, né? De curas espirituais. Eu não gosto muito de trazer essa questão da cura espiritual. Quando a gente fala de saúde espiritualidade, a gente fala muito dessas questões que a gente trouxe, né? Porque as curas espirituais são muito polêmicas, né? Quer dizer, os médios curadores, né? Isso vai de encontro com a questão da medicina, do uso ilegal da medicina, né? Mas a gente tem muitos casos de curas em relação à espiritualidade, né? Inclusive de pessoas conhecidas, né? Procurou um tratamento espiritual e eu já vi até médicos mesmo. Quer dizer assim, tinha uma doença e se curou sem fazer uma cirurgia, mas que não abandonou o tratamento médico, mas que não precisou mais passar pela cirurgia. Entendeu? Com o medicamento e o tratamento espiritual, e era certo que ele ia passar pela cirurgia. Então, vários casos assim. Né? Mas que isso a gente deve ter um certo cuidado, eu tenho muito cuidado com isso, né? Para que a gente não caia nesse dilema ético, né? De que ir lá se faz um tratamento espiritual no nosso lar, mas nunca dissociado do tratamento médico, né? Do tratamento técnico, né? Como você falou, legalmente a possibilidade de cura, de alguma coisa, se você trabalhar primeiro. Aí vamos dizer, trazendo um caso, não de cura, mas de uma mudança nesse processo, né? Lembrei agora, para a gente finalizar. Tem um amigo que ele conta muito isso. Ele diz que o pai dele teve câncer, né? E os médicos deram 6 meses de vida, tá? Ele tinha 6 meses de vida. E aí ele perguntou ao médico: doutor, o que é que eu posso fazer para prolongar isso? Sim. E aí ele disse: pratique atividade física, tenha uma boa alimentação, abandone os vícios e se aproxime de Deus. E ele seguiu isso aqui, ele viveu 6 anos. Então ele não se curou, mas ele prolongou esse tempo. Né? Mas entendeu a junção disso tudo? Que é isso que a gente falou, a saúde holística, vamos trazer esse termo, né? Alimentação, movimentar o corpo, claro, seguir o tratamento, abandonar os vícios e a parte da espiritualidade. E se aproximar de Deus é a espiritualidade. Ele usou apenas esses termos, se aproximar de Deus, mas é a espiritualidade. Né? Se aproximar de Deus, eu vou na questão espiritual, é o que? Não é adentrar uma religião,
mas eu dar mais valor às questões do espírito, do sentimento, estar mais próximo dos filhos, curtir os netos, né? Não dar tanto valor às coisas materiais, até porque eu tenho certeza, porque eu vou me prender às coisas materiais e vou deixar tudo isso. Né? Até fica mais fácil, né? Agora tem que ter, assim, porque ele passou, a previsão foi 6 meses, né? Vai gastar tudo nesses 6 meses e passou 6 anos. Sim. Mas o que eu digo assim, se prender, tipo assim, viver uma vida de correria para ganhar materialmente. Né? Você diz, não, poxa, agora eu vou viver mais a minha família, vou fazer mais os netos. Agora não vou me estressar mais com tantas coisas. Isso, vou ajudar mais as pessoas. Tudo isso é espiritualidade. É porque a gente vê a espiritualidade muito atrelado à religião, a cumprir ritos religiosos. Né? Espiritualidade é justamente, vamos dizer assim, me tornar mais humano. Isso é espiritual. Perfeito. Professor, a gente agradece muito pelo senhor ter aceitado o convite. A gente agradece muito pela conversa. Foi show de bola. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Acompanhe, a gente continua acompanhando a gente no Instagram, no YouTube, que a gente vai soltar várias coisas legais. Tem um vlogzinho saindo já para vocês. Então é isso, galera. Valeu, obrigadão. Tamo junto. Obrigado. Valeu, professor.